Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. O objetivo do nosso trabalho é levar até você informações relevantes que vão auxiliar tanto você como a sua empresa a tomarem decisões. E o nosso trabalho é possível porque nós temos o apoio da Abimóvel, da Movelpar, FGVTN, Saerlac, Capsberg, Guia-se Agências Digitais Curitiba Vila Isabel, Eucatex, Real e Colchões Castor. E hoje nós estamos, eu particularmente, estou ansioso para conhecer os números, informações e previsões e prognósticos do setor do mercado moveleiro, produzidos pela Fundação de Dados, e nada mais, nada menos do que nós temos hoje três grandes personalidades então participando desse programa. Nós temos conosco o Paulo Freitas, que é diretor comercial da Eucatex, e eu vou passar a palavra para ele agora, então, para ele se apresentar e dar uma palavra inicial para nós de introdução. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todo o setor moveleiro pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Freitas, eu sou o diretor comercial da indústria da revenda do mercado interno, ou seja, toda a parte de painéis do mercado interno está sob nossa gestão. Eu tenho 20 anos de casa e, durante esse período todo, acho que ninguém viveu, né, um período com tantas variáveis assim no segmento. Por conta de tudo isso, a gente se aprofundou em alguns detalhes, algumas pesquisas, e trouxemos, o Newton já presta um serviço para nós, né? O Newton é o head de uma empresa de pesquisas, e a gente trouxe o Newton com viés mais forte no comportamento do consumidor, tanto para a construção civil como o consumo de imóveis. As informações são bem detalhadas, são bem ricas, nós temos utilizado isso com frequência para as nossas tomadas de decisões de hoje e olhando para o futuro. A gente espera colaborar com vocês com esse conteúdo. Tem bastante detalhe do segmento que a gente espera que vocês usem nos seus dia a dia aí para tomada de decisões. Eu deixo aqui o meu grande obrigado a todo o setor. Muito obrigado, Paulo Freitas. E agora eu vou, então, chamar Andréa Krause, que é uma assídua participante desse espaço. Seja muito bem-vinda, Andréa Krause, mais uma vez. E eu vou pedir para você, na sequência, também já apresentar o professor Newton Guimarães, para que ele faça essa brilhante exposição que vai mexer com o mercado moveleiro, eu tenho certeza. Obrigado, Carlos. Agradeço a participação de todos os ouvintes. Essa pesquisa que nós vamos apresentar é realizada pela empresa do Newton, head da Fundação de Dados. Ela traz um trabalho bem detalhado de jornada de compra. Nós vamos apresentar aqui uma primeira parte desse trabalho. É uma pesquisa realizada com 1.021 consumidores que fizeram grandes reformas e compraram móveis. Acho que são informações relevantes para a visão estratégica do negócio desses nossos clientes. Então, eu vou passar a palavra agora ao Newton, que vai introduzir o tema, trazer dados macroeconômicos aí e aprofundar esses números que são tão importantes para o nosso setor. Newton, é com você. Obrigado, Andréia. Também agradeço a você pelas orientações e por compartilhar comigo a oportunidade de pesquisar esse mercado. Muito obrigado por todas as orientações e pelo apoio ao trabalho. Quero agradecer também ao Paulo Freitas e quero agradecer também ao Carlos Bessa. Todo esse trabalho que nós estamos fazendo, ele está integrado e o objetivo principal, e eu diria até um ato de generosidade da Eucatex, é abrir esse trabalho, abrir esse dado para toda a cadeia, para todo o setor moveleiro, seja as indústrias, seja o comércio de imóveis, no sentido de nós tentarmos achar caminhos, que sejam caminhos interessantes para o mercado, principalmente num momento de tanta turbulência que nós estamos vivendo, de tantas incertezas, como nós vamos ver nos dados introdutórios dessa pesquisa, que eu espero apresentar para vocês em 45 minutos. Então, agradeço a todos vocês e agradeço a todos que estão participando
dessa apresentação. Bom, a ideia agora é, então, compartilhar o material, apresentar para vocês já o caminho, o percurso que nós vamos seguir nesses 45 minutos. Né? Esse é um material que ele contempla, então, algumas etapas. Quais são as etapas desse trabalho que nós estamos fazendo? Bom, primeiro, nós vamos atualizar dados do IBGE sobre o desempenho da indústria moveleira. Depois, nós vamos atualizar também, usando o IBGE, né, o desempenho da venda de imóveis no canal Magazine. Por fim, nós vamos fazer uma leitura geral, né, do tripé emprego, renda e confiança do consumidor. Fundamentalmente, sob condições normais, esse tripé é o que influencia diretamente a venda de bens e consumos duráveis, como, por um exemplo, materiais de construção, imóveis, que são os produtos que a gente mais arduamente estuda, monitorando não só dados macroeconômicos, como também a jornada de compra do consumidor. Por fim, né, e essa primeira parte eu vou fazer um pouquinho mais acelerado, para que a gente possa mergulhar e aprofundar os dados exclusivos. Essa é uma pesquisa que ficou pronta agora, é uma pesquisa nova, feita junto com a Eucatex, como a André falou, 1.021 consumidores que fizeram grandes obras residenciais. Uma boa parte desses consumidores compraram móveis durante a reforma. São esses consumidores, serão essas as pessoas com quem nós vamos falar. Para quê? Nós vamos falar sobre um índice de compra de imóveis quando reformando. Veja, como é um trabalho contínuo, esse feito com a Eucatex, nós temos dados comparativos de 3 anos e que nós vamos trazer esses dados para vocês. O que é muito bacana é que quando a gente faz um estudo longitudinal, nós conseguimos aprofundar o tema e tirar insights, conclusões, levantar hipóteses consistentes, mais consistentes do que o normal. Bom, seguindo o caminho dessa jornada, nós vamos também apresentar quais foram os tipos de imóveis, quais foram os tipos de meios mais consultados para a compra de imóveis durante o isolamento social. E, por fim, na parte 1 desse trabalho, como é uma pesquisa grande, nós vamos ter 3 etapas para apresentações. Essa é a etapa 1. Né? Então, nós vamos parar essa etapa nos ambientes mais contemplados com móveis. Né? Então, para esse ambiente, o móvel que foi comprado. Basicamente, nós vamos seguir essa jornada. Depois, no final, eu já passo quais são os próximos passos nesse caminho, nessa jornada de compra. Vamos falar um pouquinho da indústria moveleira. Como eu disse para vocês, eu vou procurar fazer um pouquinho mais rápido essa parte, mas nós vamos ter um overview, primeiro, da indústria. Né? Quando o IBGE fala de indústria moveleira, ele fala desde um armário de madeira para uso residencial, fala de assentos e cadeiras de metal para escritórios, ele fala de partes e peças de metal para móveis, ou seja, são indústrias que fabricam para outras indústrias de móveis. Eles falam de colchões de borracha, colchões ortopédicos, molas metálicas, etc. Então, vejam, o IBGE, quando fala da indústria de móveis, ele abarca tudo que a gente pode imaginar, tanto a indústria de móveis que vende para o varejo, como a indústria de móveis que vende para outra indústria de móveis que vende para o varejo. Todo esse universo, segundo o IBGE, durante a pandemia, caiu a produção física e industrial de imóveis de todo esse universo, caiu 8,5%. O que nós fizemos aqui? Nós trabalhamos mês após mês, o que nos permite afirmar que, em relação a fevereiro de 2020, ou seja, é o pré-pandemia, a produção física e industrial de imóveis caiu 8,5%. Não é legal, né? Se a gente comparar somente os meses do ano de 2021, ou seja, a base é dezembro de 2020, base 0, e aí você vai comparando, passagem de janeiro para fevereiro, de fevereiro para março, de março para abril, até julho, junho para julho, a queda foi de 15,8%. Segundo o IBGE, o que o IBGE está nos dizendo,
que é a produção total de imóveis, então, esse ano está negativa em 15,8%. A produção total de imóveis, desde o início da pandemia, ou seja, considerando de março de 2020 a julho de 2021, menos 8,5%. Puxa vida. Nós descobrimos recentemente, fazendo pesquisas dentro dos dados do IBGE, todos os dados que o IBGE apresenta, que ele quebra essas informações por móveis para o consumidor. E nós vamos ver adiante. Apenas para efeito comparativo, não é? Vocês viram que durante a pandemia, a produção de imóveis caiu 8,5%. Durante a pandemia, toda a produção industrial, geral, tudo que vocês podem imaginar daqui, automóveis, materiais de construção, móveis e tantos e tantos e tantos outros produtos, uma infinidade de produtos, caiu 2,1%. No ano está negativo 5,2%. Ou seja, se a gente comparar o recorte móveis, a indústria moveleira, com toda a produção de toda a indústria brasileira, você tem esse cenário. Menos 8,5 móveis, indústria geral menos 2,1 durante a pandemia. Ano de 2021, móveis menos 15,8, a produção física industrial geral menos 5,2. O que nós podemos afirmar? Que tanto durante a pandemia como no ano de 2021, a produção física industrial de imóveis está puxando para baixo a produção física industrial Brasil. Bom, vamos olhar agora, como eu disse para vocês, vamos fazer alguns cortes aqui. Veja, esse é o corte da produção física industrial de imóveis. Aqui nós descobrimos, pesquisando no IBGE, que nós temos também um dado muito legal, que é a produção física bens de consumo duráveis móveis. Qual é a diferença desse para esse? Simples. Esse aqui, como eu falei para vocês, é toda a indústria moveleira. É tanto a indústria de imóveis que atende a indústria de imóveis, como a indústria de imóveis que atende o varejo. Aqui é só a indústria de imóveis que atende o varejo. Então, o que acontece na produção quando a gente compara período de 2021 com o período de 2020? Veja, a primeira comparação que eu apresentei para vocês é contínuo. Né? Então, é mês sobre mês, mês sobre mês. A gente consegue eliminar vieses, por exemplo, da queda que a gente teve em março, abril e maio do ano passado. Principalmente em março, abril e maio do ano passado. Quando a gente compara aqui, nós estamos comparando uma base de 2020 com uma base de 2021. O que é isso aqui? Isso aqui é os primeiros 7 meses de 2021 comparados com os primeiros 7 meses de 2020. O que aconteceu com a indústria de imóveis? Toda a indústria de imóveis. Crescimento de 16,7%. Legal. O que aconteceu com a produção física de bens de consumo duráveis móveis? Móvel para o varejo, aquele que vai para o consumidor final. Cresceu 19,9%. Veja, o que isso quer dizer? Né? Que essa produção aqui está um pouquinho acima dessa produção aqui. No entanto, ambas têm algo em comum, que é isso aqui. Um bom observador já deve ter notado o seguinte, que conforme a base, a mesma base do ano de 2020, vai se recuperando das quedas de março, abril e maio, principalmente, já em junho de 2020, as fábricas começaram a correr atrás do prejuízo, porque a roda começou a girar e girar numa velocidade avassaladora, que o comércio começou a vender, a exportação começou a aquecer, o mundo começou a se reaquecer, muito por causa da injeção de recurso financeiro dos bancos centrais no mundo inteiro. Mas, voltando a esse gráfico, não é? Em maio, nós batemos lá no pico. Veja, né? Subiu. Chegou maio, os primeiros 5 meses de 2021, comparado com os primeiros 5 meses de 2020. Produção física industrial de imóveis, 30% de crescimento. Produção física industrial de imóveis para o consumidor, 37%. Legal. Mas, vejam, a base de 2020 vai ficando mais sólida, porque em junho
começou a crescer a produção, julho começou a crescer a produção, o resultado anual, obviamente, vai caindo. Essa é uma tendência que nós vamos ver até o final do ano. Dificilmente isso vai mudar, né? Então, essa setinha, na próxima apresentação, que será agosto de 2021 comparado com agosto de 2020, a gente vai ver ela cair um pouquinho mais. Bom, mesmo assim, quando a gente olha por hora, né, a produção industrial de imóveis, e aí toda a produção industrial de imóveis, tanto móvel para outra indústria de imóvel, como móvel para o varejo, está crescendo 16,7% na parcial julho, como eu disse para vocês. Legal, né? Nós precisamos tirar o atraso dos anos anteriores. O grande problema, eu falo isso em todas as apresentações que eu faço, o grande problema da economia brasileira chamou-se Dilma Rousseff. Por quê? Você pega aqui 2014, 2015, 2016, essa queda aqui, ainda nós estamos tentando nos recuperar. E para ajudar veio uma pandemia no meio do caminho, né? Mas mesmo assim, nem a pandemia, nem a maior crise sanitária desse século, dos últimos 100 anos, vamos dizer assim, foi tão devastadora para a economia quanto os 6 anos de governo da Dilma Rousseff. De qualquer maneira, esses 28,6%, que é o agregado da queda de 2014 com 2015, com 2016, recuperou um pouquinho em 2017, caiu de novo em 2018, ficou igual em 2019, pandemia caiu e agora está crescendo, né? Então, nós estamos recuperando ainda as perdas da crise de 2014, 2015 e 2016. Foi a crise anterior. Vamos olhar agora, né, os móveis feitos para o consumidor. É a mesma coisa, não tem muito o que inventar aqui, né? O problema dos móveis para consumo, ou seja, a indústria que faz móveis e vende direto para o varejo, também está aqui, 2014, 2015, 2016. Isso aqui é uma tragédia, né? E aqui, de novo, uma recuperação tímida, caiu, aí 19,9%. Como eu disse para vocês, isso é o parcial dos primeiros 7 meses de 2021 para os primeiros 7 meses de 2020. Isso aqui vai cair também. De qualquer maneira, nós vamos, no fechamento de 2021, tirar um pouquinho desse número feio que vocês estão vendo aqui. Bom, nós vimos um pouquinho um overview da indústria de imóveis segundo o IBGE, que é a fonte mais respeitada e é a fonte mais séria e é a fonte que embasa todos os trabalhos, todos os investimentos nacionais e internacionais na economia brasileira. Mesmo caminho, IBGE, porém, se nós vimos a pesquisa industrial mensal, né, nos dados da indústria moveleira, agora nós vamos ver a pesquisa mensal do comércio, a famosa PMC. O que a PMC está nos dizendo? Comparando, e o resultado mais recente da PMC também é de julho. Julho comparado com junho, o canal móveis e eletrodomésticos, é o Magazine. É um canal similar ou próximo a Magazine Luiza, Ponto, Loja 100, Colombo, Fast Shop, e todos esses perfis que vendem ou móveis ou eletrodomésticos, ou mais móveis, um pouco de eletrodomésticos, ou muito eletrodomésticos e um pouco de móveis, mas é o Magazine, né? Ele está aqui. Caiu em termos reais, que é o volume de vendas. O volume de vendas tira a inflação. Caiu 1,4%. Quando você coloca a inflação, caiu um pouquinho menos, 1,1%, na passagem de junho para julho. Bom, vamos fazer a mesma leitura que a gente fez com a indústria, né? Esse canal, o Magazine, como é que ele está relativamente ao início da pandemia? O que nós estamos pegando aqui? De novo, vocês lembram que a gente fez isso com a indústria? Vamos fazer com o comércio. Março de 2020 a julho de 2021. O canal está positivo, a indústria estava negativa. Agora o canal está positivo, né? Ele cresceu em termos nominais, inflação 15,1%. Quando a gente tira a inflação, sob condições normais, né, quando a gente não tem um mercado com inflação negativa, então, quando a gente tira a inflação sob condições normais,
o crescimento real, que é o que importa, na verdade. Esse aqui isso é uma distorção, isso é uma realidade. Tanto que o volume de vendas é chamado real. Cresceu 3%. Legal, bom. O canal Magazine está positivo, seja no volume de vendas, que é o real, seja no nominal, que é com inflação. Quando a gente olha no ano de 2021, ou seja, janeiro a julho, positivo. Positivo em 2,8%, real positivo em 1,5% com inflação. Alguém mais atento deve olhar e falar, peraí, né? Se tem inflação, por que ele não está mais positivo? Por causa disso aqui. Esse é um canal que, tradicionalmente, ele tem um período de liquidação pós-final de ano. Então, isso acaba contaminando o resultado durante parte do ano, e aqui nós estamos vendo isso. Provavelmente isso aqui vai sendo diluído e o resultado com inflação vai passar o resultado real. Mas por hora, e se vocês olharem aqui, em janeiro houve uma queda real de 2,4% nas vendas do canal Magazine, comparado com janeiro do ano passado. E houve uma queda nominal de 8,1%, uma queda maior nominal. Por quê? Porque houve um período de fortes liquidações no canal Magazine. Contaminou aqui por hora. Por isso que a gente tem hoje, no canal Magazine, no ano ainda, no consolidado, no agregado do ano de 2021, ainda um crescimento real maior do que o crescimento com inflação. Mas é muito provável que nos próximos meses haja uma inversão, como é natural que ocorra dentro de um processo inflacionário. Bom, vamos olhar aqui, de novo, agora no acumulado ano. O que nós estamos fazendo aqui? Não estamos mais olhando um mês comparado com o mês anterior. Nós estamos comparando os primeiros 7 meses de 2021 com os primeiros 7 meses de 2020. Legal. Volume de vendas, o crescimento aqui real de 6,8%, e aqui sim não tem a distorção, 19% de crescimento no nominal. Por quê? Porque nós estamos comparando 7 meses de 2021 com 7 meses de 2020. Então, em janeiro de 2020 tinha liquidação, em janeiro de 2021 tinha liquidação. Então, são bases que têm um comportamento similar, então não tem aquela distorção que eu mostrei antes para vocês entre volume de vendas e nominal. Ela é equacionada, ela é equilibrada, e a gente vê o resultado que é esperado. Você tem um resultado real de 6,8% de crescimento de vendas, faturamento do canal Magazine para venda de imóveis e eletrodomésticos. Esse mesmo canal, quando você põe a inflação, vai para 19% de crescimento no ano. Essa diferença, essa sim mostra, ela capta um processo inflacionário nesse comércio. Aqui, a gente tem a oportunidade de quebrar e entender o que está puxando para cima a venda do canal. Canal móveis e eletrodomésticos. É o subsegmento móveis ou é o subsegmento eletrodomésticos, Então, o segmento móveis e eletrodomésticos, o subsegmento móveis, cresceu 19,7% com inflação, real 12,8%. E eletrodomésticos, com inflação 19,1%, tira a inflação, crescendo menos 4,4%. Quem está puxando percentualmente o crescimento no canal, o real, canal Magazine, são os móveis, com 12,8%. Quem está puxando para baixo são os eletrodomésticos, com 4,4%. Bom, ainda estamos olhando o recorte, móveis, comparando 7 meses de 2021 com 7 meses de 2020. Só que agora nós estamos quebrando por unidade federativa. Olha que bacana, Vocês viram aqui, aqui é Brasil. 12,8, 19,7. Está aqui. 12,8, 19,7. Quem está puxando para cima nessa base do crescimento? Minas. Minas está tendo um crescimento real de 40,3%. Venda de imóveis dentro do canal Magazine. Minas está tendo um crescimento com inflação de 60,6%. Mesma lógica de raciocínio. Venda de imóveis dentro do canal Magazine. Desculpem. Esse é um resultado que a gente tem que relativizar um pouquinho.
Ele é diferente daquele resultado que a gente compara um mês com o outro, mês após mês, né? Que a gente vai consolidando um resultado agregado. Por quê? Se as medidas de restrições sociais em Minas Gerais foram mais austeras, a base dos primeiros 7 meses de 2020 despencou. Obviamente, o resultado desse ano sobe. Então, esse resultado é muito relativo ao que aconteceu na base. E nós tivemos comportamentos distintos no início da pandemia. Alguns estados sentiram mais as medidas de isolamento social, porque elas foram mais austeras, né? Muitos comércios tiveram que fechar a porta, foram obrigados a fechar a porta por longos períodos, e o comércio físico, né? E outros não. De qualquer maneira, é importante alinhar isso, tá? Sempre que a gente trabalha resultado nacional dos dados da pesquisa mensal do comércio, e essa é uma informação que a gerência da pesquisa mensal do comércio nos enviou por meio de um documento, esse resultado ele é agregado físico e digital. Agora, quando a gente quebra por unidade federativa, ele é um resultado restrito ao físico. Logo, nós devemos avaliar que, talvez, em Minas Gerais, as medidas tenham sido muito austeras de fechamento das lojas físicas. E daí a gente tem um resultado tão expressivo assim, nesses primeiros 7 meses de 2021. Essa é uma das hipóteses, tá? Mas tenham isso sempre muito claro. Quando saírem os dados da PMC, quando vocês olharem o resultado nacional, considerem que é um agregado físico e digital. Quando vocês quebrarem pelos resultados por unidades federativas, pelas que o IBGE pesquisa, né, vocês têm só o resultado da loja física. Bom, por fim, nós fizemos aqui a mesma pirâmide, né, que a gente fez lá para mostrar o comportamento da indústria, né? Aqui não é diferente, é a mesma coisa, né? Você teve, conforme a base comparativa foi ficando mais sólida de 2020, bateu um pico aqui, 21,9 real, 26,3 com inflação, aí foi melhorando a base a partir de junho de 2020, isso aqui vai caindo. Vai acontecer o mesmo fenômeno. Quando a gente voltar a conversar em agosto, esse resultado ele vai estar um pouquinho mais baixo e assim sucessivamente. Nós não sabemos até onde vai isso, mas é muito provável que feche positivo. De qualquer maneira, né, quando a gente consolida a série histórica, isso aqui basicamente o que é? Ainda é PMC, ainda é recorte de imóveis dentro do canal Magazine. A gente fez o mesmo levantamento da série histórica, né? E o problema aqui também foi o mesmo problema da indústria moveleira, os anos de 2014, 15 e 16. Porém, em 2014, ainda, vejam que interessante, né? Em 2014, a crise, que foi uma crise maquiada em 2014, chegou na indústria. Mas como era um modelo econômico baseado muito no consumo interno, ele ainda não tinha chegado em 2014, enquanto a indústria estava despencando, o varejo ainda estava vendendo os estoques, né? Pouquinho, crescimento de 0,5 sobre 2014, se você coloca a inflação 7,9, estava vendendo. Mas isso tinha a ver só com a maquiagem da crise de 2014, que foi o ano eleitoral, onde a Dilma Rousseff foi reeleita, né? Em 2015 e 2016, já não tinha mais o que esconder, né? E aqui também houve uma queda muito forte na venda de imóveis dentro do canal Magazine. Porém, se a gente olhar no agregado, né, e o comércio começou a se recuperar em 2019, se recuperou em 2020, nesse agregado, e o comércio, diferentemente da indústria, ele reagiu mais fortemente à crise de 2015 e 2016. Por quê? Porque no agregado a queda real foi só de 14,4% e a nominal só de 1,3%. É provável que ainda em 2021, isso aqui é o parcial ano, né? Primeiros 7 meses de 2021 para os primeiros 7 meses de 2020, é o parcial ano, crescimento real de 12,8%, nominal de 19,7%. Lembrem-se disso aqui, dessa escadinha, né? O 12,8%, 19,7%, ele vai declinando. A base vai ficando mais sólida de 2020, ele vai declinando.
mas é muito provável que feche positivo ainda. Bom, nós vimos a situação do comércio, nós vimos a situação da indústria. Eu vou passar rapidamente, como havia prometido para vocês, o contexto, ou o tripé, né? Emprego, renda, confiança, que é o que, sob condições normais, quando o governo não vai lá e injeta 300 bilhões de reais em auxílio emergencial, né? É o que realmente impacta a venda de imóveis, por exemplo, ou materiais de construção, por exemplo, né? Então, de qualquer maneira, pessoas ocupadas, há 2.141.000 pessoas ocupadas a mais do que um trimestre atrás. Esse dado é da PNAD contínua, também do IBGE, do trimestre terminado em junho. Então, pega o trimestre terminado em junho, comparado com o trimestre terminado em março. 2.141.000 pessoas a mais trabalhando. Legal. O setor de serviços está abrindo. E o setor de serviços é o grande empregador do Brasil. Vamos comparar com um ano atrás, né? Um ano atrás a gente já estava descabelado, já estava, enfim, no auge da pandemia. 4.444.000 a mais. Legal. Recuperação do emprego. Está devagar? Está devagar. Por quê? Se você comparar com 2019, o mesmo trimestre de 2019, ainda tem 5.551.000 pessoas a menos trabalhando. Isso aqui, a taxa de desemprego aqui estava em 12%. Aqui, a taxa de desemprego chegou a 13,3%. E aqui, atualmente, a taxa de desemprego está em 14,1%. Mas, vamos olhar em termos de pessoas ocupadas, ainda em relação ao mundo normal que a gente vivia no pré-pandemia, nós temos 5.551.000 pessoas a menos trabalhando, que o IBGE chama de pessoas ocupadas. Bom, legal, Newton. Tem mais gente trabalhando, né? E como é que está o salário dessas pessoas? O salário médio dessas pessoas, reparem, está negativo. Se você pegar hoje, por exemplo, e comparar com 3 meses atrás, né? Ou seja, esses dados terminados em junho, com os dados terminados aqui em março, né? 3% na queda do salário médio das pessoas trabalhando. É o salário real, tá? Então já está, as distorções da inflação estão eliminadas aqui. Puxa vida. Em relação a um ano, 6,6% a menos o salário médio. Em relação a 2 anos, 0,2% a menos. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que as pessoas estão voltando a trabalhar e estão ganhando menos. Só isso. O que significa que quando você pega a renda, que é a massa salarial, que é o dinheiro que tem no mercado para o consumo, vejam, embora tenha crescido o número de pessoas trabalhando relativamente a 3 meses atrás, ainda assim tem 1.199.000.000 de reais a menos no mercado de consumo. Puxa vida, tem mais gente trabalhando, como elas estão ganhando menos, salário médio é menor, a massa salarial, que é o dinheiro na economia para consumo, caiu. Você pega em relativamente a um ano, né? Pega um ano atrás, 3.778.000.000 a menos. Mais gente trabalhando, salário médio menor, menos dinheiro no mercado. Agora, quando você pega em relação a 2 anos, ou seja, 2019, além de ter, vocês viram, menos gente trabalhando e o salário médio ele está menor, 0,2%, mas está menor. Aí o tombo é de 13.898.000.000. Ai de nós se o governo federal não tivesse tomado as medidas que tomou, como o auxílio emergencial, principalmente no ano passado, que injetou algo em torno de 300 bilhões de reais. Tem gente que fala 320, tem gente que fala 380, a gente está ficando no meio do caminho. 300 bilhões de reais no mercado de consumo, predominantemente de abril a dezembro. Agora, esse auxílio emergencial desidratado, ele deve ter injetado 80 bilhões de reais. Vai injetar 80 bilhões de reais até outubro, novembro. Né? Então, você tem uma situação que ele foi fundamental para compensar a massa de rendimento real das pessoas. Porém, nem todas as notícias são más.
Se você pega um emprego formal, e aqui já saímos do IBGE, fomos para o Ministério do Trabalho. Antigo Ministério da Economia voltou a ter o Ministério do Trabalho. É o que divulga o CAGED. Né? Pessoas com carteira assinada, trabalhadores com carteira assinada, 1.848.304 brasileiros. Legal, né? No mesmo período do ano passado, mais de 1 milhão a menos de carteiras assinadas. Aqui é saldo, é a diferença entre carteira assinada e carteira baixada. Durante os últimos 12 meses, mais de 3 milhões de carteiras assinadas. Puxa vida, que legal. Né? Durante a Covid-19, 1 milhão, quase 1 milhão e 600 mil brasileiros trabalhando. Aqui tem duas questões. Tem o BEM, que é o Programa de Preservação do Emprego e Renda, que é aquele programa que o governo vai lá, você diminui a jornada de trabalho ou suspende a jornada de trabalho do empregado e o governo vai lá e banca uma parte do salário. Isso preservou muito o emprego, funcionou. E você tem também a população mais qualificada, aquela que tem a carteira assinada, cuja crise da pandemia, crise da Covid-19, assustou, mas não chegou. Assustou todo mundo, mas chegou para o consumidor de menor poder aquisitivo. O consumidor mais qualificado de maior poder aquisitivo está em sua casa, está trabalhando em home office e está muito bem, obrigado. Bom, vamos adiante. Isso, obviamente, que esse cenário repercute na confiança. Vejam, aqui é Instituto Brasileiro de Economia, Fundação Getúlio Vargas. Veja, a gente só usa fonte quente, tá? Nenhuma fonte aqui chuta nada. São fontes com histórico muito sólido e são fontes que embasam todos os trabalhos que são feitos para a economia, na economia brasileira. Então, esse aqui é o índice de confiança do consumidor do IBRE, Fundação Getúlio Vargas. Alguém mais atento já deve ter visto o seguinte, olha quanto que está a confiança do consumidor, 81,8. Ela está 1,6 em agosto, isso é dado de agosto, tá? Ela está 1,6 ponto acima de agosto de 2020. Legal. Só que quando a gente pega um consumidor de menor poder aquisitivo, esse que eu falei para vocês, que está lá engrossando o desemprego, que não é o cara que está com a carteira assinada, é o menos qualificado, é aquele que depende muito do setor de serviço reabrir e reaquecer, ele está bem menos confiante. Ele está 3,2 pontos abaixo do mesmo período do ano passado, ele está com 70,3 pontos de confiança. Olha aqui, no topo da pirâmide, né? Aquele que ganha mais de R$ 9.600. Aqui é familiar, tá? A Fundação Getúlio Vargas chama de consumidor, mas é a renda da família. Mas é uma renda de uma família que ganha mais de R$ 9.600 por mês. 91,2 pontos. Olha a escadinha aqui, ó. Até 2.100, 70,3 pontos. 2.100 a 4.876. 4.800 a 9.600, 86,8. Acima de 9.600, 91,2%. Qual é o resumo da ópera? O consumidor de maior poder aquisitivo está bem mais confiante do que o consumidor de menor poder aquisitivo. O que mede aqui? É a confiança em relação à própria finança, mas em relação à economia do país. Bom, feita essa introdução, essa longa introdução, nós já vimos indústria, vimos comércio, vimos tripé, emprego, renda, confiança. Vamos para o que importa. Vamos para a pesquisa inédita da Eucatex oferecida para o mercado. Bom, eu vou passar muito rapidamente aqui, para a gente já entrar direto na pesquisa, mas é uma base entrevistada a 1.021 consumidores. O que eles tinham que ter feito, esses 1.021 consumidores? Obrigatoriamente, ter realizado uma obra e reforma de verdade. Não é pequeno reparo ou manutenção doméstica ou melhoria doméstica. Não é trocar um interruptor, não é pintar uma parede, não é pintar uma sala. É quebrar, é reformar. É a indústria da reforma residencial. Segundo estimativas pré-pandemia, essa indústria da reforma residencial movimentava aproximadamente 70% das vendas de todo o varejo de materiais de construção. Então, é com esse público que nós estamos falando. Quando que eles tinham que ter feito isso? Entre abril de 2020 e abril de 2021. Bom, legal. É uma pesquisa feita com classe A, B e C1.
dividida entre homens. E aqui, olha, só para vocês terem ideia, uma classe A, algo em torno de 20 salários mínimos, a renda familiar, a B de 10 a 20 salários mínimos, e essa classe C, algo em torno de 4 a 10 salários mínimos. Bom, mais mulheres, legal, são as mulheres que mandam, né, na indústria da reforma residencial, e são as decisoras para compras de imóveis, né? 63,2% mulheres, 36,8% homens. Nós dividimos em 3 faixas etárias, jovens, jovens maduros e maduros, porém a idade média é quase 37 anos de idade. Nível de participação, 71,1% das pessoas entrevistadas foram as responsáveis, principais responsáveis pela decisão de compra durante todo o processo. 28,9% foram as que apoiaram o principal responsável por todas as compras durante o processo. Foram reformas expressivas, né? Mas também houve ampliação de cômodo, também houve construção, muito legal isso. 47,7% falaram, aproveitei para dar uma decoradinha na minha casa, não é? Nós vamos ver adiante, nos próximos slides, qual é o percentual de quem comprou móveis. Metragem média, 72,8%. O que é metragem média? É a metragem média de toda a base entrevistada. Vamos adiante. Cômodos reformados, média de 3 cômodos. O que as pessoas mais reformam? Banheiro e quarto. Foi o que mais apareceu nessa amostra de pesquisa. Vamos entrar na pesquisa. E aqui começam os dados quentes. Aqui a história começa a ficar séria. Nós perguntamos para essas pessoas, para os entrevistados, né, para os 1.021 entrevistados que fizeram uma grande obra residencial, perguntando assim, vem cá, que você reformou a obra, a gente já sabe, mas você comprou um móvel novo? Olha que legal. 64,8% não só reformaram, mas também compraram móveis novos para a sua residência. Quando a gente fala, vocês vão ver muito isso, recorte por classe social. 74,1% só da classe A aproveitou a reforma para comprar móvel. Olha que doido isso, né? Vai dizer que 3/4 dos entrevistados da classe A reformaram e compraram móveis. Região Sudeste, só na região Sudeste, 68,5%. Foi a que mais comprou móvel quando reformou. A que menos comprou móvel quando reformou foi o Nordeste, com 53,4%. Veja, Nordeste, só o recorte do Nordeste puxa para baixo o recorte Brasil. A gente fala Brasil, não é? Mas, na verdade, nós fizemos essa pesquisa no Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Não pesquisamos o Norte. E, por fim, né, os jovens maduros, que é aquela faixa intermediária ali, entre 23 e 30 anos de idade, não é? 69,9% reformaram e compraram móveis. Bom, independentemente do recorte, isso é muito alto. Por quê? Todo ano a gente faz essa pesquisa. Todo primeiro semestre a gente faz essa pesquisa, né? Nós, junto com a Eucatex, temos a curiosidade de saber como que existe essa inter-relação entre a indústria da reforma com a indústria moveleira. E ela é muito forte, né? Aqui, primeiro semestre de 2019, o campo da pesquisa foi maio de 2019, quem tinha feito reforma no último ano, ou seja, maio de 2018 com abril de 2019, 56% compraram móveis, legal. Aqui em 2020, caiu um pouquinho, 50,6% compraram móveis. O campo da pesquisa foi em maio de 2020. Quem tinha feito obra residencial de maio de 2019 a abril de 2020. Agora, nessa pesquisa que nós estamos apresentando para vocês, disparou. 64,8% aproveitaram para comprar móveis. Provavelmente, a gente viveu aqui uma, entre tantas distorções causadas pelo auxílio emergencial, mas principalmente nos consumidores de menor poder aquisitivo, mas também nos consumidores de maior poder aquisitivo, o fato deles ficarem em casa e terem que não só cuidar da estrutura da sua casa, melhorar a sua casa, aproveitar o momento que eles estavam tanto em casa para melhorar a sua casa, mas também melhorarem os equipamentos de suas casas, dentre eles os móveis. Por quê? 64,8%, como eu disse para vocês, não só reformaram,
mas também compraram móveis novos. É com esses aqui que nós vamos falar. E sempre tendo em mente a seguinte reflexão, né? E eu imagino que grande parte da audiência ela está ligada ao setor moveleiro, ou é indústria, ou é comércio. Nós não cansamos de falar, esse é um mantra nosso, nesse trabalho feito junto com a Eucatex, né? Nós compramos essa briga. A aproximação de fabricantes de móveis e varejo de materiais de construção, principalmente o formato home center, ela pode trazer maiores ganhos para ambos. Mas também... O Newton, só para Oi. complementar, né, que a gente fala muito, que hoje o moveleiro, a indústria, ela não conversa com o mercado da construção civil, né? Nossa. De uma forma geral, existem marcas mais focadas nesse segmento. Então, como você pode buscar oportunidade olhando para novos canais, né, do ponto de vista estratégico, de comunicação, eu acho que isso é um caminho interessante para quem quiser abrir um pouco mais o seu leque de atuação de canal, né? Sim, nós estamos juntos nessa campanha, Andréia, porque ano após ano isso fica muito claro para a gente. E agora, mais do que nunca, nesse período que a gente viveu, estourou a venda de imóveis para esse público da reforma residencial, não é? E, além dessa aproximação com o canal, nós também colocamos uma segunda hipótese, né? Que é os fabricantes de comércio se aproximarem diretamente da indústria da reforma residencial e de seus consumidores. Então, existem alguns caminhos. Um é esse que a Andréia mencionou, vamos nos aproximar dos home centers, vamos conversar com os home centers, né? Vamos puxar a sardinha para um cliente, para um querido cliente nosso, a Leroy. Vamos nos aproximar da Leroy, vamos conversar com a Leroy, vamos ver como que a gente consegue fazer melhores negócios com a Leroy Merlin. Mas isso é válido para o formato home center, né? Não, mas espera aí, né? A gente prefere fazer essa aproximação direta. Como fazer? Não sei. Eu só estou colocando o desafio aqui. Mas a aproximação dos fabricantes e comércio de imóveis com a indústria da reforma residencial e seus consumidores pode trazer maiores ganhos para ambos. Então, são dois caminhos, através dos home centers ou encontrar um outro caminho direto para falar com esse tipo de consumidor. Ou, quem sabe, o melhor dos mundos, conciliar esses dois caminhos. Mas fica aí esse insight para que todos nós possamos pensar e desenvolvê-lo melhor. No entanto, a gente tem isso muito claro, são anos de pesquisa. Há uma relação, há uma possibilidade de ganho muito grande para o setor moveleiro, se ele se aproximar cada vez mais da indústria da reforma e obra residencial. Bom, e aí nós perguntamos para essas pessoas, nós já estamos na jornada de compra, tá? Você comprou um móvel, onde você pesquisou esses móveis, né? Vejam que interessante, né? O local mais pesquisado foi o site dos magazines. Então, eles vão no Magazine Luiza, eles vão na Loja 100, eles vão no Ponto, eles vão na Fast Shop, eles vão na Colombo, enfim. Mas eles, antes de comprar, né? Antes de comprar, onde você pesquisou? O site dos magazines. Qual foi o outro canal que você pesquisou? O site dos fabricantes. Então, vejam, os dois principais meios digitais, eles são complementares, né? Porque a indústria não vive sem o varejo, e o varejo não vive sem a indústria. E quando o consumidor vai pesquisar móveis, ele vai primeiro ali no site dos magazines, mas ele vai muito no site dos fabricantes de móveis. Então, a questão é essa, né? São meios complementares, são os dois meios mais pesquisados antes de comprar móvel por esse perfil de consumidor, o consumidor de imóveis novos. Depois, ele falou do showroom das lojas. Eu fui no showroom das próprias lojas. Veja, estamos falando de um período em que muitas lojas estiveram fechadas. Mesmo assim, 23,2% procuraram ir no showroom nas próprias lojas. Depois apareceu o Instagram, YouTube, né? Isso é interessante. Para o setor moveleiro, o Instagram é um pouquinho de vantagem a principal mídia social. Quando a gente faz pesquisa só para materiais de construção, inverte. O YouTube passa a ser a principal mídia social.
Vejam, são nuances e características mercadológicas que, no final, fazem toda a diferença, principalmente para as empresas que vão se comunicar com esse consumidor. Mas, de qualquer maneira, aparece Instagram e YouTube. E aí apareceu algo interessante, né? Mostra de decoração e revista de casa e decoração. Eu fico pensando, mostra de decoração, como assim? Né? Essas compras foram feitas entre maio de 2020 e abril de 2021. Que tipo de mostra de decoração? E num debate com todo o time da Eucatex, a diretoria comercial, a gerência, todo mundo, não é? A hipótese que se levantou aqui é que, na verdade, na cabeça do consumidor, não é uma amostra de decoração como nós que trabalhamos no mercado temos, como uma casa-cor, por exemplo, mas é mostra de decoração quando ele vai na loja, quando ele vai no próprio ponto de venda, ver o produto instalado. Então, isso, de certa maneira, há uma intersecção, uma similaridade com isso aqui. Showroom nas próprias lojas. E aí Carlos, aparece... Milton, também Oi? aí aparece essa questão das mostras, na verdade, que você tem muita informação na internet sobre mostras de decoração que são Também. inspiracionais. Então, no momento que ele pesquisa e ele usa muito a internet para fazer essa pesquisa, vão aparecer as inspirações das mostras, né? E isso, então, tem uma certa influência aí nos gostos e das preferências de decoração, né? Perfeito. Então, essa amostra de decoração pode ser, complementando a informação, até uma amostra online. Então, Sim, você na tem verdade aqui... é a imagem da mostra que aconteceu e que ficou na internet, Tá, disponível, e que as pessoas têm acesso a ela para olhar inspiracionalmente para o seu projeto. muito bacana, muito bacana. Busca de inspiração. E aí, depois da mostra, apareceu a velha e boa revista de casa de decoração. Muito próxima, empatada com o Facebook. E um pouquinho aqui abaixo, o WhatsApp. Bom, E o WhatsApp, né, Newton, é um meio de venda que vem crescendo bastante, né? e Principalmente vem, nesse setor de magazine, né? exatamente. E também você tem a questão do WhatsApp de trocar informações sobre o material, então eu acho que tudo isso acabou influenciando e trazendo o WhatsApp também, né, como um dos meios consultados. De qualquer maneira, né, as considerações importantes que a gente... Vamos levantar alguns tópicos, alguns insights aqui. O e-commerce é site dos fabricantes integrados e com informações sinérgicas, dando sentido e fluidez às buscas de informações. Lembra que nós falamos, né? O primeiro meio consultado são os sites, os e-commerce dos magazines. O segundo são os sites dos fabricantes. Magazine e fabricantes de imóveis têm que conversar muito, porque não adianta ele ir no site de um grande magazine, vamos lá, ele foi Magazine Luiza, ele viu uma informação sobre o móvel X. Aí ele vai no site da empresa do móvel X, a informação não é a mesma, é outra. Aí ele fica pensando, e agora? Né? E sabe o que acontece? Na dúvida, eu não vou comprar. O ser humano ele é programado para adquirir aquilo que faz sentido, que não o ameaça. Se você tem informações distintas, diferentes e conflitantes sobre o mesmo produto no site do magazine, no site do fabricante, aquilo para ele é uma ruptura, não flui, não faz sentido, é ameaçador, alguém está mentindo para mim. E tem um Então, outro aspecto, né, Newton? Assim, cada vez mais os sites dos fabricantes de imóveis têm que investir no seu site. Eles têm que assim, qualificar cada vez mais a informação, né? Isso é uma mensagem realmente, porque tem muitas fabricantes que estão evoluindo e tem outros que ainda estão num processo de poucas imagens, não pouca pode, qualidade de informação. Então, acho que isso é algo que precisa de investimento no segmento, né? não Para ter essa pode, linguagem integrada e a altura entre ambos, né? exatamente. E se isso já era um pecado no mundo pré-pandemia, imagine agora no mundo pós-pandemia. Correto. Segundo tópico importante, ambientações em pontos físicos para experiências sensoriais. Eu acho que o mercado já percebeu isso. Você tem, por exemplo, grandes players que eram
pure players, né, operações só digitais, como Madeira e Madeira, por exemplo, que hoje tem as white shops, não é? E não é esse o único exemplo, mas é um excelente exemplo de uma empresa que faz com muita competência essa integração entre físico e digital. E a gente tem uma expectativa grande que o varejo amplie a experiência no PDV, né? Porque isso Sem vai dúvida. trazer uma valorização muito grande de expectativa de demanda do consumidor no seu processo de jornada de compra, né? Então, as Sem dúvida. experiências sensoriais, como você bem colocou, né? São fundamentais para a compra de materiais de construção e móveis. Não é? Bom, o apoio das mídias sociais, talvez se vocês tiverem que hierarquizar investimentos, segundo a nossa pesquisa, essa hierarquização seria Instagram e YouTube, mas é sempre bom checar qual é a realidade de cada empresa, mas a pesquisa ela aponta para o Instagram e YouTube. Não descuidem das mídias tradicionais, né? É engraçado, mas aparece revista, mídia impressa ainda, né? E o WhatsApp também desempenha um papel relevante. De maneira geral... Oi. Só para complementar o YouTube, né, e dar um exemplo, a IKEA, por exemplo, que é um varejista mundial, né, todos conhecem aí a estratégia como negócio, ela tem um trabalho muito forte no YouTube. Eu acho que o moveleiro nosso, ele pode se apoiar também nessa ferramenta, né? Hoje, a ferramenta do YouTube, ela é uma das mais pesquisadas, como você bem trouxe. O mercado da construção civil e loja de material de construção usa muito bem esse passo a passo, né? O mercado também do maker tem se apropriado bastante desse canal e o moveleiro, ele tem nesse canal, vamos dizer assim, uma oportunidade também, né? De poder buscar aquele público que hoje ele não está conversando. Eu acho que a gente tem que dar destaque muito forte ao YouTube, porque o Instagram, a gente sabe que os moveleiros estão bastante, vamos dizer assim, voltados a trabalhar compartilhamento através do Instagram, né? Bacana, bacana. E independentemente, né, do Instagram, do YouTube, e-commerce, site, eu acho que nós temos que resumir isso com algumas palavras de ordem: integração e coerência. Né? Não é só integrar o e-commerce com o site, mas é integrar o e-commerce com o site, com o Instagram, que como a Andrea já falou, está mais evoluído. Coloca o YouTube ele tem que estar conectado com o portal, mas a linguagem ela tem que ser integrada e coerente. Não pode ser uma linguagem desintegrada e incoerente, porque ao invés de fazer uma propaganda do produto, propaganda positiva do produto, estará sendo feita uma propaganda ameaçadora e negativa do produto. Quando a gente quebra por classe social, eu acho que aqui tem um dado interessante, né? O site dos magazines, no total da amostra, ele é o primeiro, mas quando a gente olha para a classe A, não. Na classe A cai um pouquinho. A classe A gosta mesmo, olha aqui, de showroom nas próprias lojas. Não é? Mas o site dos magazines é o mais importante na classe B e na classe C. De qualquer maneira, vamos hierarquizar o tipo de canal mais consultado por classe social, né? Não basta dizer, são os sites do magazine, são no total, né? Mas quando você começa a fatiar isso, você começa a ver algumas questões que são interessantes, né? O consumidor da classe A, ele busca mais informação, showroom das próprias lojas, aí sim aparece o site do magazine e o site dos fabricantes de móveis. Vejam, ele aparece com um percentual inferior do que a classe B e a classe C, mas ele pesquisa em muito mais meios. Por quê? Vamos voltar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, isso aqui é média. Ele pesquisa em 3,4 tipos de meios, né? A classe B, 2,6, a classe C, 2,4. Vamos adiante. Milton, né? só uma Oi. dúvida. Essa alta participação do site de magazine, isso pode ter a ver com marketplace? Então, o site do magazine pode, mas para ele, por exemplo, é Magazine Luiza, né? Mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Se eu entendi sua pergunta, sim, eu acho que pode ter a ver com marketplace, embora Com muitas certeza, vezes Carlos, ele não com vai ter certeza, identificado. Nilton. Porque assim, a gente vê muito o marketplace, os nossos clientes em marketplace
marketplaces dentro dos sites como Magazine Luiza. Então, sim, eles estão muito presentes nesses canais, sim. Obrigado. Exatamente. Mas na cabeça dele é Magazine Luiza, mas é marketplace. Tá bom? Correto. Então, vamos lá. Na classe B, sites de magazines, 43,4% pesquisaram lá. Site dos fabricantes de imóveis, 33,5%. E showroom nas próprias lojas, 26,1%. Classe C, sites dos magazines, no mesmo nível que a classe B, 43,1%. Sites dos fabricantes de imóveis, 35,7%. E o Instagram, na classe C, apareceu com 20,8% como o terceiro meio mais consultado, não é? E isso vai, inclusive, ao encontro do que a Andrea falou, do Instagram já está mais desenvolvido nesse sentido. Provavelmente, proporcionalmente à classe social, ele está tendo uma aderência interessante para a classe C. Bom, nós fizemos aqui uma comparação entre ondas, eu vou deixar a conclusão aqui ainda fechada, não é? Mas nós pegamos a pesquisa de 2020 e pesquisa de 2021, né? Nós vimos que o site Magazine cresceram, sites e magazines cresceram, sites dos fabricantes cresceram, showroom caiu um pouquinho, né? Isso aqui é a primeira pesquisa que foi entregue em maio de 2020 e essa pesquisa agora, de maio de 2021. E legal, né? Era de se esperar que showroom nas próprias lojas caísse um pouquinho, embora seja o terceiro meio mais consultado, a gente estava num momento de se evitar circulação em locais abertos ou com aglomeração de pessoas, e muitas lojas estavam fechadas, mas tudo bem. O que nos chamou a atenção, e aqui já pode entrar, né, foi que as mídias sociais também caíram, né? Poxa, o site cresceu, o site do fabricante, o site do Magazine cresceu, o site do fabricante de imóveis cresceu, né? O showroom caiu um pouquinho, legal, faz sentido. Agora, as mídias sociais, né? Então, a questão é a seguinte, e a nossa convidada aqui, ela vai levantar uma hipótese, né? De um ano para o outro, os e-commerces e sites dos fabricantes cresceram, enquanto as principais mídias sociais decresceram. Será que os consumidores estão buscando informações mais consistentes e confiáveis para compras diretamente dos próprios varejistas e fabricantes? Será que as mídias sociais estariam perdendo a credibilidade? E ela traz uma nova reflexão aqui. Ou talvez os consumidores estão mais pragmáticos e também priorizam a pesquisa de preço, enquanto consideram as mídias sociais mais adequadas para apreciação de aspectos visuais. Esse segundo insight aqui surgiu justamente nessa reunião com a diretoria gerencial do Eucatex, que levantou-se essa hipótese. Então, eu estou trazendo essas duas hipóteses para vocês. As mídias sociais são importantes, muito legal, tem que investir, é Instagram, é YouTube, faz sentido, integração sinérgica, coerência, mas talvez aquela informação mais parruda, consistente, né, onde o consumidor vai para definir mesmo, ela esteja principalmente nos sites dos magazines, ou como o Carlos falou, marketplace, né, que na cabeça dele é a mesma coisa, ou no site do fabricante, né, que como a Andrea falou, a Andrea conhece profundamente esse mercado, tem que melhorar, Ô, Nilton, porque... Oi. esse aspecto da pesquisa de preços, a gente tem que entender que nesse processo todo, o consumidor brasileiro ele ficou muito mais, vamos dizer assim, competente para pesquisar melhor. Eu acho que entrou um pouco um nível de exigência maior, a questão do momento da pandemia, do isolamento social, de uma procura por menor gastos, né? Menos gastos, né? Eu acredito que qualificou melhor essa jornada de pesquisa de preços. Então, eu acho que por isso que teve muito mais relevância o canal que disponibilizava essa informação, né? Porque a gente sabe que o Instagram é imagem, né? Fotografia, é aspiracional, né? E Facebook também, mas a qualidade da informação sobre preço, ela está muito concentrada nesses canais. Então, o consumidor está mais depurando mais esses aspectos, ele está sabendo ser mais criterioso nas suas escolhas, né? Eu acho que a pandemia trouxe esse impacto também, para essa mudança no Exatamente. comportamento, né?
E aí ele checa o preço, mas ele também vai buscar uma informação mais consistente no site dos fabricantes, né? E aí entra essa questão do site do fabricante também entregar, não decepcionar o consumidor. E, de novo, né, vamos bater nessa tecla, esse mantra, sinérgico, né? E-commerce, site do fabricante. Bom, para a gente fechar agora, vamos falar dos ambientes contemplados com móveis. Em 2020, na pesquisa 1, aquela que a gente fez em maio de 2020, quais foram os ambientes que mais ganharam móveis para o público da reforma e obra residencial? Cozinha, sala de estar, quarto de casal, banheiro e lavabo. Em 2021, cozinha, sala de estar, quarto do casal, banheiro e lavabo. Então, a questão é essa, né? Em 2 ondas, com espaço de 1 ano, com consumidores diferentes que fizeram obras residenciais, a cozinha no topo, seguida pela sala de estar, quarto do casal, banheiro e lavabo. Quando a gente olha nos ambientes contemplados com móveis, né? E aqui é mais uma curiosidade, talvez vocês que atuem visceralmente nesse mercado consigam dar explicações melhores. Eu acho que são sazonalidades, são oscilações naturais, mas de um ano para o outro, a cozinha é o primeiro, mas caiu um pouquinho, pouca coisa. Sala de estar ficou estável, quarto de casal estável, banheiro subiu um pouquinho de um ano para outro, sala de jantar cresceu, área de serviço caiu. Isso aqui é uma curiosidade, é só para a gente ver oscilações, né? Mas a gente vê, e isso é importante, né? Quando nós fazemos estudos recorrentes, painéis, qual é a grande informação que a gente tem? É quando a gente consegue achar padrões, né? Se a gente acha um padrão, tem ali uma informação mais consistente, né? Algo que fica mais impregnado como algo mais próximo da realidade ou até como uma tendência mercadológica, né? E em ambos os anos. Cozinha, sala de estar, quarto do casal, banheiro e lavabo. 1 ano de diferença, públicos diferentes. Bom, comportamento, vamos para alguns bullets, né? A cozinha é o ambiente mais agraciado com móveis novos. Há oscilações naturais nos percentuais, e é natural que seja assim, né? Outros quartos que não do casal flutuam com mais intensidade, ou seja, não tem um comportamento padrão, depende de variáveis que talvez a gente não consiga encontrar um comportamento padrão, não é? E houve queda, né? Isso foi um dado interessante que eu não mostrei lá, mas houve queda na compra de home office, né? Talvez, porque na pesquisa anterior a gente já captou uma primeira onda de compra de imóveis para home office. Mas tem um outro ponto aí que pode ser interessante que nos ajude a entender isso, não é? Quando a gente pega por classe social, nós vemos que a classe A se destaca na média. Ela comprou para 3,9 ambientes. E em todos os ambientes principais. Ó, classe A é o azulzinho mais escuro, é só recorte da classe A, só da classe B, só da classe C. Né? Cozinha é o principal ambiente em todas as classes sociais. E aqui, quando a gente começa a quebrar os outros ambientes menos comuns, a classe A dispara. E você pega o escritório, o espaço home office, sala de leitura e estudo, tá? 1/4 dos consumidores da classe A compraram móveis para esse ambiente. Isso vai ao encontro daquela informação que a gente teve nos dados macro, no tripé emprego, renda e confiança, né? Vejam, os consumidores da classe A, muito bem, obrigado, né? Carteira assinada, trabalho formal, mais qualificado, comprando mais móveis para escritório, porque eles estão trabalhando mais tempo em suas casas. Mas isso é uma questão interessante, né? Quando você vai se afastando dos ambientes mais comuns, a classe A, a escadinha vai ficando cada vez mais forte, né? Com a classe A se destacando no topo da escada, e aí você tem a escadinha A, B, C. Bom, vamos fechar com a nossa amiga trazendo algumas reflexões, né? O mercado ele foi movimentado por todas as classes sociais, né? Porém, é notório que consumidores da classe A compraram mais móveis, nós vimos isso, né? O desafio agora é se adequar ao mercado com consumidores de maior poder aquisitivo, com lares já equipados, e reabertura da economia.
inclusive de serviços fora do lar, como turismo, alimentação, esportivos, culturais e etc. Também é importante refletir que os consumidores de menor poder aquisitivo se defrontam com o fim das medidas de proteção social, emprego e renda, num cenário inflacionário de alto desemprego, queda na renda e baixa confiança nas próprias finanças e economia do país. Com isso, nós fechamos a parte 1 da apresentação, foi 1 hora de apresentação, né? E eu já deixo para vocês a agenda do próximo trabalho nosso. Né? Nós vamos atualizar o desempenho da indústria moveleira, atualizar o desempenho do canal Magazine, atualizar o tripé emprego, renda e confiança, o que aconteceu, o que melhorou, o que melhorou, o piorou, e nos dados exclusivos. Nós vamos entrar no assunto tipo de imóvel mais comprado para o ambiente, gasto desses consumidores, quanto que eles pagaram por esses móveis, nós temos tudo isso, todos esses dados, com os valores por classe social, região e tudo mais, né? Tipos de lojas mais utilizadas, também por classe social e regiões, eu já antecipo que são os magazines, mas a gente vai mergulhar nisso, e nós vamos começar a entrar no assunto omnicanalidade. Eu acho que esses 2 últimos slides que você trouxe são os slides que o moveleiro precisa parar e fazer uma reflexão realmente, o que será aí o futuro nesse nosso cenário, né? Porque com a abertura de mercado, o móvel, será que ele vai continuar nesse processo de aquecimento? Como é que as empresas estão se organizando do ponto de vista de visão de estratégia para poder pensar em cenários distintos e montar algum tipo de estratégia para não acontecer o que aconteceu em anos anteriores, né? De queda forte no consumo de imóveis e a empresa estar pautada somente em um canal, a exemplo, loja física, não está exportando, não está olhando para um home center, não está olhando para uma outra visão de canal, e infelizmente, quando a coisa vem, ela vem muito dura, muito forte, muito cruel, né? Então, a gente trazendo essas informações, a gente espera que isso possa trazer uma reflexão interna junto às empresas, aos empresários, ao time comercial, né? Ao time de marketing aí, porque tem que ter um bom planejamento de pensar pensar soluções, né? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco para pensar soluções dentro de diferentes cenários, não dá para ficar parado esperando as coisas acontecerem, né? Nós temos, assim, visão de clientes muito pautada em serem mais agressivos, e a gente viu isso esse ano, com clientes se dando muito bem no mercado, com uma estratégia bem ampla de canal, né? E temos ainda clientes pautados em uma única canal, ou com baixíssima participação no e-commerce. Então, eu acho que a reflexão é necessária. O sucesso dos clientes que estão indo bem é um sucesso porque eles fizeram uma lição de casa, né? Eu acho que a mensagem nessa primeira parte da pesquisa é essa. E olha quanta coisa a gente pode olhar de oportunidade que trouxemos aqui em função da sua pesquisa, na área de comunicação, na área de canal, divulgação de produto, essa sinergia, né, dos sites. Sim. Então, existe um trabalho muito grande também do ponto de vista de marketing e comunicação das empresas, né? Olhando aí um YouTube e explorando mais e conversando mais com lojas de material de construção. Então, para quem se dispor a trabalhar em si um pouco mais a sua estratégia com o seu time, confiando aí nos profissionais que têm essa visão mais de olhar para frente, eu acho que isso é algo positivo, né? Gostaria muito de agradecer ao Paulo Freitas, a Andréa Krause, da Eucatex, ao Carlos Bessa, do setor moveleiro, a oportunidade de trazer esses dados e de dar sequência a esse trabalho, informando o setor moveleiro e trazendo dados que são relevantes de pesquisas exclusivas que nós fazemos junto com a Eucatex e que são compartilhadas nessas agendas. Obrigado. Agradecer também ao Paulo Freitas, que gentilmente cedeu a essa equipe incrível de colaboradores e de produtores de conteúdo, e também a própria
dinâmica que está sendo imprimida dentro da Eucatex para produzir essas informações que fazem diferença para você que é gestor, para você que é empresário, para você que tem interesse na melhoria contínua desse nosso ambiente de trabalho moveleiro. Muito obrigado então a todos e até a nossa próxima edição.